Olá, está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Dê uma boa olhada no seu calçado. Olhou? Pois saiba que ele pode ter origem em trabalho escravo, que se esconde na complexa cadeia produtiva da economia brasileira. Hoje vamos saber como tem evoluído o combate a essa ferida nacional que nunca parece cicatrizar. Está conosco o juiz do trabalho Marcos Menezes Barmerino Menes, mestre em economia pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Ele atua na 15ª região da Justiça do Trabalho, que compreende os municípios do interior de São Paulo. Juiz Marcos, é uma satisfação tê-lo conosco. Inicialmente, eu gostaria de perguntar para o senhor o que significa exatamente trabalho escravo ou análogo à escravidão. Parece até uma coisa incoerente que nós, no século XXI, ainda estejamos falando de trabalho escravo, mas ele está aí para a gente tentar, pelo menos, abordar esse tema com um pouco mais de profundidade do que normalmente ele é abordado pela mídia de modo geral. É isso aí, Wanderley. Eu queria aproveitar para saudar os que estão nos acompanhando, porque, na verdade, a gente sempre teve dentro da sociedade humana, de certo modo, o trabalho escravo, né? Aqueles que são segregados pela sociedade sempre são consultados ao trabalho forçado. Mas o trabalho escravo que nós temos hoje é um trabalho diferente. Quer dizer, as sociedades ocidentais, principalmente, mas o globo todo hoje tem como base a liberdade individual, né? A sociedade se organiza a partir da liberdade individual. Então, o trabalho escravo contemporâneo, que é o que nós vamos tratar, é diferente do modo escravista. Não é? O escravo, até 1888 no Brasil, ele era um ativo, ele era um capital. Você comprava aquela pessoa e tinha que conservá-lo. Quando você liberta os escravos, aí você vai tratar de uma outra sociedade onde há homens livres. Então, o que há de trabalho escravo hoje, e por que ele é tão degradante, é porque ele significa não mais viver dentro de uma ordem jurídica escravista, mas dentro de uma ordem jurídica que repele a escravidão. Sim. Todos somos livres. E o trabalho escravo contemporâneo, ele tem como marca, né, não só a constrição, a restrição da liberdade, que é como a gente identificava o escravo de uma sociedade escravista. Não se trata só disso. Se trata também de negar a esses seres humanos livres não apenas a sua liberdade formal, o direito de ir e vir, mas também a sua liberdade material, que é daquilo que nos importa. Quer dizer, que nós temos a constituição de desenvolver a nossa personalidade humana. São as condições de vida, a habitabilidade, acesso a coisas intuitivas, água limpa, por exemplo. Claro. Bem, passados aí mais de 120 anos da abolição da escravatura, a que o senhor atribui que ainda haja essa exploração do trabalho escravo no Brasil? Olha, em parte, né, nós podemos acreditar isso à forma com que nós construímos a sociedade livre, né? A forma com que nós abolimos a escravatura, ele contribuiu muito para isso, porque você segregou essa população não foi integrada, por exemplo, né? A sociedade americana, na mesma época que nós fizemos a nossa lei de terras, em 1850, os americanos fizeram uma lei parecida, mas eles fizeram para pulverizar a terra, então, e colonizar o oeste. Nós não fizemos isso, concentramos a terra, e ao libertar essa população de negros, né, principalmente, nós os deixamos como uma população flutuante dentro do território. Então, isso é parte do problema. Mas essa parte do problema já poderia ter sido superada com um desenvolvimento que a sociedade brasileira adquiriu. Não fosse as desigualdades regionais e a participação seletiva do Estado. Não é que o Estado brasileiro esteja ausente, por exemplo, da Amazônia. Ele não está ausente. O problema é que parte do Estado está presente. Não é? Porque aquela parte que dá estrutura à sociedade, com certeza não está presente. Bem, o senhor considera aí que o fato de haver um grande contingente de negros ou afrodescendentes ainda excluídos do mercado, isso é uma falta de efetividade das políticas públicas de Estado desde o fim formal da escravidão? O senhor mencionou que isso se transformou aí, uma parte desse contingente se transformou numa população flutuante, né? Fora do mercado. O que precisa ser feito, afinal, pelo Estado brasileiro para que isso seja superado? Olha, a gente tem que primeiro identificar esse problema. Quer dizer, isso não é uma coisa contida no território nacional. Isso é uma coisa que, como você bem lembrou no início, permeia as cadeias, as redes produtivas. Então a gente não pode achar que a gente vai gerar sempre postos de trabalho altamente protegidos, qualificados, como por exemplo da indústria automobilística. Porque
por trás da indústria automobilística está a indústria siderúrgica. Por trás da siderurgia está a indústria do carvão. Por trás do carvão está o trabalho degradante lá das carvoeiras e o desmatamento florestal. Então, você precisa ter uma perspectiva mais ampla do que você vai fazer dentro do território nacional, né? E a primeira coisa que me parece fazer é gerar infraestrutura socioeconômica principalmente nas regiões onde há forte exportação de cidadãos. Porque os cidadãos migram, Vanderlei, por duas situações, né? Eu, por exemplo, sou baiano, mas trabalho em São Paulo. Né? É a migração por esperança, a migração que tem como base a mobilidade social. Outra coisa é você migrar por desalento. Quer dizer, eu não migrei da Bahia para São Paulo por desalento, eu migrei por razões pessoais. Não é? Mas esse contingente de brasileiros que estão hoje em boa parte das regiões metropolitanas, é bom a gente atentar para isso, e principalmente em alguns estados mais pobres da federação, eles formam, né, um produto que está em oferta para essa rede de tráfico de pessoas para se deslocar dentro do território nacional. Então é necessário não ter dúvida que nós precisamos ter políticas estruturantes nesses locais. Saúde, educação, principalmente, e trabalho, quer sob a forma de emprego, quer sob a forma de atividade empresarial, ainda que de microempresário, autossustentada. Né? É um olhar amplo. Bem, para nós encerrarmos esse primeiro bloco, eu gostaria de saber se o senhor tem alguma informação sobre os principais focos de trabalho escravo no país. Olha, na verdade o trabalho escravo, né, quando você olhar as cadeias produtivas, o trabalho escravo contemporâneo, ele hoje é democrático, ele existe nas 27 unidades da federação. Mesmo nos estados considerados mais desenvolvidos, até inclusive como Santa Catarina. E São Paulo também. Não é? Agora, aí há elementos, né, específicos de cada organização econômica regional. O que nós temos hoje assim, de mais grave é a associação dos estados exportadores de mão de obra escrava, que são basicamente Piauí, Maranhão e outros estados nordestinos, mas esses dois são os principais demandadores de mão de obra escrava, que é a fronteira agrícola e o arco do desmatamento na Amazônia. Mas essa cadeia produtiva, essa incidência de trabalho escravo, por exemplo, está na cadeia têxtil do Brasil. Não é? E coisas têm sido feitas, mas é necessário saber disso. Né? O trabalho escravo não está contido em nenhum ponto do território nacional. Ele é mais volumoso no arco do desmatamento, que compreende o sul do Pará e o norte do Mato Grosso. Mas ele está presente na Bahia, ele está presente no Rio de Janeiro, né? Está presente no interior de São Paulo, na capital de São Paulo. Acabou de haver libertação de bolivianos, né, trabalhando em condições análogas ao escravo. Então, a incidência é nacional. Agora, há sim, claro, né, uma maior incidência, e sempre que há trabalho intensivo e trabalho rústico, você pode saber, nós estamos próximos de um foco de trabalho escravo contemporâneo. Muito bem, juiz Marcos, nós precisamos chamar um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, só um instante.